Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Esdras e nós estamos hoje iniciando no capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zecarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquisição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Porquanto diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis, conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei.
e por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesouros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedi, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei de seus filhos, também vos faça saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio. A todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabem, lhes ensinarás. E todo aquele que não obedecer à lei do teu Deus e à lei do rei, será julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselhos. E todos os príncipes poderosos do rei, assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim. E ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. A lista dos que voltaram com Esdras. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gércio; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Artum; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalhas, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azigade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Untai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajunte-os perto do rio que vai a Avá, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atendei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã
Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram entendidos, e enviei-os comandado a Idó, o chefe no local chamado Cassifia, e falei a eles o que deveriam dizer a Idó e aos seus irmãos, aos netineus, no local chamado Cassifia, que nos trouxesse ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro, e 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustrosos, tão precioso como o ouro. E lhes disse: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de nossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. E partimos do rio Avá no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifícios pelo pecado.
tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus satrapas e aos governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Muitos israelitas casaram-se com mulheres hetéias. Capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amoreus, dos moabitas, dos egípcios e dos amoreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturaram a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as minhas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida em nossa servidão, porque somos servos, porém a nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandastes pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não darei a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes, e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impedistes que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este,
Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir? Até que não ficasse remanescente, nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou. Como hoje se vê, eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: não temos transgredido contra o nosso Deus. Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao costume, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joana, filho de Eliasibe, e chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. E era o 9º mês, ao 20 dia do mês, e todo o povo se ajuntou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio, e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido, e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. E apartai-vos dos povos das terras, e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação, e disse em alta voz: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de 2, porquanto somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponha-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que se desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa.
Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso. E Mesulão e Sabetai, levitas, os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro. E o sacerdote Esdras e os homens, chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos, pelos seus nomes, foram apontados. E assentaram-se no primeiro dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, dos filhos de Josadarque e seus irmãos Maazéias e Eliezer e Jaribe e Gedalias, e deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e, achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazum, Elionai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleazar, e dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer, e dos cantores Eliasibe, e dos porteiros Salum, Telém e Uri, e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abidi, Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatum, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabadias, Aziza. E dos filhos de Bedai, Joana, Ananias, Zabai e Altair. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal, Ramote. E dos filhos de Paate, Moabe, Adiná, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Sabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maade, Arão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matinai e Jaazai. E Bani, Binuí, Simei e Selemias, Natã e Adaías, Maquinadibai, Sassai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias, José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matinias, Zabade, Zebiná, Jadai, Joel e Benaia.
Todos estes tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram mulheres de que tiveram filhos. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor vivifica em nossos corações, ó Pai, para andarmos em Teus caminhos, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas lutarmos para estar retos, ó Pai, porque há uma vasta porção, há uma grande promessa de uma vasta porção dos céus esperando para aqueles que trilham este caminho reto, chegam até o final. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, que esta palavra possa nos dar vida e saúde e ânimo para prosseguir. No nome de Jesus Cristo. Amém.